Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Ex-Aluno, o jeito de você conhecer a trajetória dos nossos campeões aí aprovados em residências super concorridas. E hoje a gente está com uma pessoa super especial que é a Neiane. Neiane, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para o pessoal. Obrigada, Fran. Então, meu nome é Neiane, eu tenho 25 anos, eu estou fazendo residência de oftalmo agora no Banco de Olhos de Goiás. Eu sou daqui de Goiânia. Que maravilha, Neiane! Então, assim, você já é de Goiânia, queria uma residência super concorrida e já queria ficar em Goiânia mesmo. Como que foi isso? Eu queria ficar em Goiânia, porque mais facilidade, né, ficar próximo dos meus pais, mas como oftalmo é uma especialidade muito concorrida, eu prestei em outros lugares também. Eu fiz prova em Brasília e em São Paulo. Nossa, que maravilha, Neyane. E justamente o nosso objetivo é sempre esse, que vocês escolham não só a especialidade, mas também o lugar em que vocês façam a residência. Então, muito bacana que você conseguiu continuar aí em Goiânia, num serviço que é maravilhoso, super referência oftalmo. E desde já, eu já quero te parabenizar pela sua grande conquista. E antes de tudo, Neyane, queria que você contasse pra gente como que foi que você conheceu a Aristo. Então, eu conheci a Aristo quando eu estava no meu quinto ano de faculdade. Foi bem na época da pandemia. Eu estava tentando achar jeitos de me ajudar a estudar e eu vi a propaganda, acho que foi no YouTube. E aí eu fiz uma semana experimental, que é o que eles estavam dando na época por causa da pandemia. E eu achei muito legal o jeito de estudar, principalmente baseado, né, nas questões e nos flashcards, porque sempre tive dificuldade de ficar concentrando muito tempo numa videoaula muito longa, ou lendo só a apostila, sem fazer nada que me ajudasse a realmente reforçar a memória. Aí no sexto ano, quando eu decidi realmente fazer um curso preparatório, né, eu escolhi direto a Arista. Ai, que ótimo, a gente ficou muito feliz. E foi bacana você ter falado que você fez o teste da plataforma gratuito. Quem está assistindo a gente, que às vezes quer uma residência super concorrida, né? A gente sabe, a gente estava até conversando disso, que as residências vêm se tornando cada vez mais concorridas, as provas mais difíceis. A gente sempre tem essa liberação gratuita da nossa plataforma, justamente para vocês sentirem na pele como é estudar com método. E justamente se você está assistindo aí, você vai prestar residência ainda. Aqui, com certeza, na descrição do vídeo tem o link para você ter essa experiência também de ver como que é a nossa plataforma. E, Neiane, o que que você levou em consideração? O que que foi o grande diferencial? Porque a gente sabe que tem vários cursos no mercado, mas qual que foi o grande diferencial para você falar, não, eu vou escolher Harista, eu tenho certeza da minha escolha? Então, essa questão de como era a metodologia, né, de ter na plataforma certinho os temas que vai estudar a cada dia, você não precisa ficar pensando, as revisões programadas e ter essas questões, todas elas comentadas, inclusive, né, que facilita bastante o nosso trabalho de estudar depois, e também o preço ser mais acessível, proporcionalmente falando, né, a maioria dos cursinhos hoje cobra um preço muito maior do que o da Aristo cobra. E eu achei que era realmente um pacote completo, não ia ficar me faltando nada. Ótimo, maravilha, Nayane. A gente fica muito feliz por você ter nos escolhido e principalmente por a gente fazer parte dessa sua conquista incrível, essa conquista maravilhosa que foi passar aí num hospital super referência, numa especialidade tão concorrida como é oftalmo. E conta pra gente como que foi aí o seu ano de estudos com Aristo. Então, eu fiz 2 anos. Eu fiz durante o meu sexto ano e depois durante o ano que eu fiquei trabalhando, né, depois de formada. E, assim, eu percebi que nos 2 anos, mesmo no primeiro eu não tendo conseguido passar, né, eu fiquei bem perto. Eu era a próxima, inclusive, nessa instituição que eu passei agora. Eu achei que deu uma evolução assim muito grande. Eu tive bastante dificuldade de conciliar o estudo com o internato, porque né, muda os rodízios, muda a rotina completamente. Mas no meu ano de formada, aí eu já consegui estabelecer uma rotina bem mais tranquila de trabalho. Eu trabalhei com medicina do trabalho, então era meio período todos os dias durante a semana e alguns plantões no final de semana. E aí eu tinha tempo para estudar, principalmente de manhã e no final da tarde. Aí eu consegui manter uma rotina melhor. A hora que eu organizei isso, foi bem mais fácil para mim de realmente assim aproveitar a plataforma inteira.
E é bacana, Neyane, que você teve tanto a experiência de estudar estando no internato, que a gente sabe que é uma tarefa árdua, né? Justamente por ter essa rotina pesada, essas grandes variações ao longo do ano, quanto estudar trabalhando, que também é muito difícil, né? Porque é uma grande responsabilidade, também uma carga horária que dificilmente a gente tem que estar ali cumprindo tudo, então é difícil a gente conciliar. Como que foi para você essas duas experiências? É legal porque você mesma vivenciou as duas faces aí de estudar estando na faculdade e estudar estando trabalhando. Eu achei melhor estudar trabalhando porque eu fazia minha própria rotina, né? Durante o internato, realmente tive muita dificuldade de, às vezes, até conciliar os temas que a gente estava estudando na plataforma com o estudo que os professores exigiam da gente, né? Agora, durante o ano de trabalho, eu percebi que muitas das coisas, do jeito que a gente estudava aqui na Aristo, já me ajudava com a própria prática, sabe? Nos plantões, eu lembrava das coisas que a gente já tinha discutido, inclusive questão de vacinação de tétano, raiva, é algo Ai, que ótimo. acaba aparecendo. Aparece muito nos plantões. E Pois me é, conta. ai, Pode continuar, desculpa. não, tudo bem. Eu achei também mais fácil de organizar a questão dos simulados, porque no internato eu tinha muita dificuldade de ter o tempo livre de 4 horas seguidas para poder sentar e falar, não, vou simular, né, o dia da minha prova. Aí depois, com o trabalho, ficou muito mais fácil. A hora que chegou perto das provas, mais ou menos em junho, julho, eu parei com os plantões fixos, comecei a pegar só alguns esporádicos, e aí eu conseguia, né, ter pelo menos um dia da semana que eu realmente sentava e focava no simulado. Nossa, maravilha, né? E me conta, você falou que quando você estava no internato foi realmente difícil, né, conciliar. O que que você acha que mais dificultava, assim? O que que era mais difícil para você conciliar? Você não conseguia cumprir as metas? Você não conseguia... Como que foi isso aí para você? Eu sou uma pessoa ansiosa igual a maior parte das pessoas, né, que estão nesse processo aqui de preparação. Então, eu tinha muita dificuldade se eu começasse a semana e já bagunçasse a rotina, já não conseguisse cumprir as metas, não conseguisse estudar do jeito certo, e eu estava tendo muita dificuldade de descobrir qual que era o melhor método de estudo para mim, porque eu nunca gostei muito de assistir a videoaula sozinha, ela não era suficiente para mim, e nem sempre dava tempo de assistir a videoaula, por exemplo, e ir anotando as coisas na apostila. E fazer resumo, então, né, é algo que eu realmente abri mão. Então foi muito difícil essa parte de descobrir qual que era o meu jeito de estudar. No final das contas, eu descobri que eu realmente preferia ler a apostila e ir marcando as partes que eu achasse mais importantes. Se eu tivesse com um tempo bom, eu assistia a videoaula enquanto eu lia a apostila. Então eu ia acrescentando coisas, entendendo, né, de um jeito diferente, porque muitas vezes os professores dão exemplo nas videoaulas que a gente não tem na apostila. Então foi bem legal para mim perceber essa diferença do que me ajudava a estudar. E assim, as questões que a gente fazia é o que mais fez diferença mesmo. As apostilas do intensivo que eu fiz ano passado, elas já tinham, né, as questões no decorrer dela daquela forma interativa. Aí eu percebi que isso assim reforçou muito mais o aprendizado. Ótimo, né? Muito bacana você ter trazido essa experiência sua aqui pra gente, porque a gente sabe que realmente é difícil às vezes conciliar. E o internato, né, principalmente o último ano do internato, é um ano difícil, é um ano que a gente se cobra muito, que a gente tem, né, grandes vivências da faculdade, então muita coisa burocrática também para resolver, porque a gente está ali pertinho de se formar. E um ponto que você colocou é que às vezes você tinha, né, você tinha lá suas metas e ficava ansiosa com aquilo, e que você demorou um tempinho para descobrir o seu jeito melhor de estudar. E aí, às vezes, por isso ficou difícil, ele ficou meio embolado. E aí você chegou a ter alguma conversa com o seu mentor? Como que foi para você descobrir aí o seu melhor jeito de aprender, o melhor jeito de você render, de você conseguir aí ter um ótimo desempenho, como você teve? Então, eu assistia todas aquelas
videoconferências que o Edu e o Barreto faziam, falando sobre a metodologia, que eu achava realmente muito importante refletir se o que eu estava fazendo estava indo mais ou menos na direção certa ou não. E assim, a sorte foi que eu realmente comecei o ano passado já tendo essa noção do jeito que ficava melhor para mim estudar, do que fazia diferença. E eu participei também de algumas das lives com o pessoal da psicologia, que também me fizeram refletir um pouco mais sobre como é que isso funciona, porque, igual você falou, a gente tem uma autocobrança, assim, muito grande, né, nesse processo todo. Então, eu entender que era mais importante eu fazer o que desse no dia do que eu fazer necessariamente, né, todas as metas certinho, ajudou bastante, porque qualquer tanto que eu fizesse já ia contribuir para o futuro, não interessa se ia ser, né, esse ano ou no próximo. Era algo Nossa, que que realmente era muito importante para maravilha! mim. Neiane, incrível isso que você falou, porque isso resume basicamente tudo, assim, a gente precisa saber também que tem dia que a gente não vai conseguir fazer 50 questões, 50 flashcards, mas tudo bem se a gente for lá, a gente faz 5, a gente faz 10, a gente faz o que for possível de ser feito. E parece que no segundo ano foi bom porque você pegou isso e falou: não, eu vou fazer o que dá para ser feito todos os dias e assim a gente vai embora. E como que foi o segundo ano, então, de estudos? O segundo ano foi bem mais fácil, assim, de realmente organizar a minha própria rotina, de entender o que eu tinha mais dificuldade. Uma das coisas legais da plataforma, né, é que ela traz os temas que a gente vai tendo mais dificuldade para a gente revisar mais vezes. E aí eu aproveitei isso para realmente começar a aprofundar mais nesses temas. Eu gostava muito de, hora que fazia o simulado, às vezes a gente fica muito decepcionado com as notas, porque fala, nossa, eu esperava que eu já fosse estar melhor, ou compara no ranking e fala, eu queria estar igual ao primeiro colocado. E eu percebi que isso também estava me deixando muito ansiosa e eu comecei a fazer de um jeito diferente. Eu pegava o simulado e eu olhava quais os temas que a gente já tinha feito e quais os que a gente ainda não tinha feito. Porque ou você pode estar atrasado, ou os simulados, né, trazem questões que a gente ainda não viu tão bem. E a hora que eu comecei a ver que realmente das questões que eu tinha estudado, eu estava acertando a maioria estava me dando um gás muito maior para continuar estudando, sabe? Aí eu percebi que isso fez uma diferença assim muito grande. Ótimo você ter falado, né? O que deu certo para você também. E bom que você ficava mais segura naquilo que você tinha estudado, porque invariavelmente, na prova, no simulado, na revisão inteligente, sempre vão ter assuntos que a gente ou ainda não viu, ou a gente ainda não tem tanta familiaridade, ou são questões extremamente difíceis, e aí que é questão para você errar mesmo, e tá tudo bem. Então, a partir do momento que a gente entende, isso realmente facilita. E você citou também, Daiane, que você participou de algumas lives com a equipe de psicólogos, né? Que é outra coisa que é um diferencial da Aristo, de oferecer esse suporte psicológico, justamente porque é um ano, né? Como a gente conversou aqui, de muita cobrança. E como que te ajudou aí essa questão das lives com os psicólogos, de participar desses grupos? Como que isso fez diferença, assim, na sua preparação? Então, achei muito legal, porque a iniciativa, né, eles colocavam no grupo alguns temas que a gente, né, passava, igual a questão da autocobrança, autocrítica, escolha de especialidade, porque, né, nem todo mundo já sabe o que vai fazer. Eles colocavam todos esses temas e a gente votava, né, no que a gente mais queria ouvir na semana. E aí a gente fazia esses grupos e realmente quase todo mundo que participava compartilhava as experiências. Então, assim, ter noção de que a gente não tá sozinho nessa, que tem várias outras pessoas ali do mesmo jeito, e ouvir as sugestões, né, de como cada um começou a superar essas dificuldades, estava aprendendo a fazer, ajudou bastante, bastante mesmo. É que no final das contas tá todo mundo no mesmo barco ali, todo mundo tendo essas vivências, né? Se cobrando, com ansiedade e tudo, e realmente faz diferença. A gente colocar isso para fora, tentar resolver da melhor forma possível, para a gente superar e para dar certo no final das contas, como deu para você, que foi aprovada em oftalmologia, numa residência tão referência como é aí a de Goiânia. E conta para mim aqui agora, o que que você acha que foi assim grandes diferenciais para você conseguir esse resultado incrível no seu segundo ano da preparação? Então, no primeiro
eu percebi que, por exemplo, uma das coisas que eu não gostava tanto de fazer era os flashcards, porque diferente das questões que a gente faz, o flashcard ele não tem aquelas respostas pré-prontas, você escolhe a que mais combina e tudo bem. Às vezes você esquece de, né, falar uma parte da resposta e tudo mais, e é muito difícil colocar isso na plataforma porque, né, ou é certo ou é errado. E eu ficava com muita preguiça de revisar eles e tudo mais. Então, eu geralmente começava o meu dia fazendo os flashcards, porque eu estava mais descansada e mais motivada para estudar logo. E aí eu começava por eles. Eu percebi que com 2 meses eu já não sofria tanto internamente para fazer eles igual eu sofria no início. Eu ter separado o dia de fazer o simulado, a prova na íntegra também me ajudou bastante e utilizar as ferramentas da plataforma mesmo para conseguir direcionar os meus estudos para as instituições que eu queria. Porque, assim, a gente sabe que tem variações muito grandes, né? E a prova da instituição que eu escolhi é uma prova bem diferente de todas as outras, ela é bem única. Então, ter essa preparação diferencial para ela e para as outras foi muito importante. E foi bacana você ter falado isso da preparação diferencial, porque na plataforma a gente tem isso, né? Você coloca as instituições prioritárias e a preparação é sempre individualizada e direcionada para aquilo que aparece com mais frequência na sua banca, aquilo que a sua banca, os CCQs, né, o conteúdo-chave da questão, que mais aparece na sua banca, e justamente com isso você se prepara melhor para aquilo que você quer, que é a residência que você escolheu. E você acha assim que essa preparação direcionada, as revisões inteligentes casaram ali com o que caiu na prova, com como que foi realmente a sua prova? Combinou bastante. Eu fiz 2 provas que são mais ou menos o mesmo estilo. Essa e a do Hospital Oftalmológico de Brasília. Eu passei nas duas, inclusive, e foi assim, o mesmo direcionamento. Eu acho que fez bastante diferença. Ótimo, muito bacana, porque é bacana a gente entender que não tem como, é impossível a gente estudar 100% do conteúdo de medicina, que é dado em 6 anos, em um ano. E quando a gente faz esse estudo mais direcionado, e além de estudar, a gente tem as revisões, né? Que as revisões, elas são desde o início. Então, desde o início, você está se expondo ao conteúdo e vai revisando. Então, essa revisão espaçada e contínua realmente faz muita diferença. E falando aqui especificamente da plataforma, Neyane, que é uma plataforma que tem inteligência artificial, que tem as revisões inteligentes, as questões, os flashcards que você citou também, o que que você mais gostava da plataforma como um todo? Eu acho que, na verdade, não é nem exatamente o conteúdo, mas a questão dos feedbacks. É muito legal a questão da isso de realmente você poder falar, olha, tô fazendo isso e não tá dando certo, ou não tô gostando, apareceu uma questão tal e essa questão foi absurda. Tudo a gente pode comentar, dar um retorno, e eu sei que, né, a Aristo leva a sério, porque eu fiz parte do time de comentaristas e depois do suporte lá. Então, assim, a gente via o esforço que era por trás para realmente chegar onde tem que chegar esse feedback e trazer a melhora, né? Nesses 2 anos que eu estive fazendo o curso, mudou demais o jeito que a plataforma funciona, essa possibilidade de feedback, a questão dos mentores também, de ter mais pessoas, né? Ser mais direcionado, poder contar praticamente a hora que você quiser e ter uma resposta, isso faz muita, muita diferença. Ótimo, Daiane, que maravilha! Bom que você também já trabalhou com a gente. Realmente, a gente sempre tem esse esforço no sentido de valorizar todo o feedback recebido para dar realmente o melhor, oferecer o melhor para os nossos alunos, para que os nossos alunos, assim como você, consigam ser aprovados na residência, na especialidade que eles escolheram. E agora, Neyane, me conta que como que foi no dia da prova? Como que a prova, né, que você escolheu e que você passou? Como que foi no dia? Você estava ansiosa? Você estava se sentindo preparada? Quais eram as sensações ali? Então, eu até estava me sentindo preparada, porque eu tentei organizar mais ou menos assim, porque tinha um intervalo muito grande entre as provas que eu queria fazer, eu foquei
nas semanas anteriores em cada prova. Então eu já estava me sentindo mais preparada, mas eu fiquei muito ansiosa no dia da prova, muito ansiosa mesmo. Acho que talvez, inclusive, por isso que eu não passei de primeira chamada. Eu passei, né? Eu não sei nem que número de chamada foi. Eu fiquei em 10º lugar. E lá são 7 vagas. Aí eu fiquei bastante nervosa. Agora, a prova de Brasília, que foi a outra que eu fui aprovada, eu estava muito tranquila. Eu fui, assim, realmente confiante e foi a prova que eu fiquei em primeiro lugar. Eu não lembro quantas questões eu acertei agora. Ah, depois eu procuro certinho. Mas foi uma prova, assim, que eu realmente senti. Eu olhei as questões e falei, não, essa eu sei, essa eu sei. Foi muito mais legal fazer essa prova. Uau, Neiane, parabéns! Nossa, não sabia. Primeiro lugar em Brasília, que é também uma outra grande referência aqui no Brasil. Incrível o seu resultado, assim, parabéns, assim, é mérito seu, da sua constância, dos seus estudos, da sua dedicação. E a gente fica muito feliz de fazer parte disso. E é bacana porque sempre a instituição. E eu lembro muito bem quando eu estava fazendo prova de residência, também foi assim, a residência que eu mais queria, a instituição que eu escolhi. Eu fui muito tensa para a prova, porque além de já ter o estresse normal de fazer uma prova, né? A gente sempre fica um pouco ansiosa, tem o estresse de ser ali. Não, essa é a instituição que eu quero passar. E a gente acaba se cobrando. Então, é super natural a gente sentir um pouquinho mais ansioso nessas provas. E muito bacana aí a sua evolução. E falando aí dessa evolução, de você ter conseguido passar em primeiro lugar, de na outra você ter ficado muito bem colocada também em 10º, e justamente por isso você está cursando residência aí agora. Me conta se você lembra como que foi a sua evolução, assim, do simulado de nivelamento até o final do ano, até nas provas. Não sei se você se lembra, assim, em números, mas pelo menos mais ou menos. Eu acho que o número certinho eu não lembro, mas o primeiro simulado de nivelamento que eu fiz no primeiro ano, eu acho que eu fiz 50 e algumas questões, ou até menos, talvez. Era próximo dos 50, isso eu lembro. E aí, como era o início, eu estava até bem tranquila com a nota que eu tirei, não estava muito preocupada, não. Eu estava mais focada, era na revisão inteligente, igual, né, tinham falado, que era o mais importante. E aí, hora que eu fui vendo a minha nota na revisão inteligente aumentando, eu cheguei, acho que eu comecei com 60%, fui para os 70%, estava já bastante feliz. Minha dificuldade foi quando eu estagnei nessa parte, porque assim, vai surgindo novos temas, você vai revisando, tem coisa que você esquece, então é natural por um tempo ficar parado ali. Mas esse estar parado me deixou muito preocupada durante um tempo. Aí, por isso, inclusive, eu assistia às lives de metodologia, ficava mais atenta, né, se estava certo ou não. E aí, com o pessoal sempre falando, não, é esperado, né? Tem que considerar vários fatores, o mais importante é continuar fazendo. Quando chegou, acho que perto do final do ano passado, eu já estava fazendo 80% em alguns simulados, aí foi me dando mais confiança, sabe? Mesmo assim, a gente sabe que não é uma matemática exata, né? Apesar da nota do simulado, não quer dizer que na prova vai ser essa nota. Eu acho que eu fiz a prova do Banco de Olhos de Sorocaba também. Foi a primeira prova que eu fiz, então ainda não tinha terminado todos os conteúdos, ainda estava, né, estudando alguns assuntos. E eu fiz, acho que 81 questões. Só que o ponto de corte lá foi 85. Então, assim, infelizmente eu não consegui passar para a segunda fase e foi um negócio que no dia me deixou muito triste. Mas só de ter feito 81 questões numa prova dessas me deixou muito feliz depois. Não, incrível a sua evolução, porque se você for pensar, é uma evolução de 30 pontos, né? De mais ou menos 50 para mais de 80. Então, é pelo menos 30 pontos de evolução. E isso, né, num intervalo de tempo curto, né? Ali, um ano e pouco de estudos. Então, realmente, assim, é mérito seu, assim, uma grande evolução. E é isso, a gente tem que ter tranquilidade também para saber que não é uma matemática perfeita, que são inúmeras variáveis, claro que a sua preparação faz muita diferença, mas são muitas variáveis ali na hora da prova. E assim, uma nota incrível que você conseguiu em tudo. E eu estou realmente assim muito feliz com tudo aí de como foi a sua preparação. E teve esses momentos, né, de estagnação,
E isso é normal também, faz parte, porque no início, quando você tá lá nos 50, é muito fácil você subir de 50 para 60, para 70, digamos assim. Só que quando você já tá lá nos 75, aí já fica mais difícil de subir. Então, para subir para 80, para subir para mais de 80, então realmente não é uma curva linear, né? Ela vai se modificando ali ao longo do caminho. E nesses momentos assim que foram mais difíceis, o que que te ajudou, Neiane, a continuar constante, a continuar firme estudando, a continuar confiando mesmo no método, continuar confiando na sua preparação? O que que te ajudou nesse sentido? Então, uma das coisas foi justamente esse negócio de saber que não importa o tanto que eu fizer, o tanto que eu der conta de fazer agora, qualquer tanto que eu fizer já está me ajudando. Eu só não poderia desistir. Esse foi assim fundamental. E assistir as lives, tanto de psicologia quanto as de metodologia, saber que, né, outras pessoas passavam pela mesma dificuldade, que realmente estava tudo certo, que não vai ser uma evolução constante, também me ajudou a ter essa confiança, porque querendo ou não, né, a gente fica bastante preocupado, querendo o resultado assim para hoje, e infelizmente, nesse caso, né, é um processo bem longo, a gente só tem as provas uma vez no ano, então é algo que a gente fica esperando muito, mas dá certo, se a gente, né, continuar, se a gente não desistir, dá certo. Ótimo, incrível. E eu achei bacana, porque quando você estava descrevendo a prova que você fez, a de Brasília, você falou que chegou assim, tranquila, e que você olhou para a prova e teve a segurança de olhar, não, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. E isso aconteceu, né, por conta de todo o seu background, aí, de tudo aquilo que você já estudou, de tudo aquilo que você construiu ao longo desse tempo. E isso a gente tem que valorizar, né? Não é uma construção fácil e nem rápida. Então, a gente tem que valorizar muito aí todo o processo que é estudar, se preparar para as provas de residência. E me conta uma coisa, né, Yane? Sei que você fez muita questão, muito simulado, e para você chegar lá na prova e ter a certeza de que você sabia as questões. Você lembrou de algum CCQ ali na hora, de alguma questão que você já tinha visto, alguma coisa que já foi falada por um professor na aula? Como que foi na hora da prova mesmo? Olha, eu já não lembro mais as questões exatas. Eu acho que depois que eu passei na residência, o meu cérebro deletou metade das informações. Tá Mas certo. eu lembro que essa prova era uma prova que eu gastei bastante tempo tentando entender como é que funcionavam as questões. E isso é uma das coisas legais que a plataforma traz pra gente. Com os comentários, você realmente aprende, tipo, não, essa banca ela pensa desse jeito. E ao invés de ficar brigando com a questão, falando, não, deveria ser tal resposta, você aprende a entender como é que cada banca vai funcionar. E aí foi muito legal que essa prova de Brasília, eu cheguei e olhei e falei, nossa, realmente, esse daqui eu sei o que que ele quer só por esse tipo de pergunta. Eu lembro que eu gostava bastante de, no dia anterior à prova, em vez de ficar tentando estudar coisas muito extensas ou gastando muito tempo, eu ouvia os podcasts, né, que a gente tinha dos principais CCQs ou de alguma revisão, alguma coisa que fosse mais direta e mais tranquila, só para eu ter certeza que eu estava lembrando a parte mais decoreba. E isso sempre caía uma questão ou outra sobre essa parte. Era assim, certeza de que não ia ser um desperdício de tempo e que não ia gastar muito minha energia no dia anterior. Inclusive, é uma ótima dica para quem está assistindo a gente aí, de ver um podcast, né? De assistir aí a lista, né, dos principais CCQs antes de fazer as provas. E amei a dica, né, Yane? Porque tanto funcionou com você e pode funcionar com outras pessoas. E realmente é uma ótima dica, porque na véspera você tem que estar mais tranquila. Então, tem que fazer uma coisa que não vai te consumir, que não vai te estressar, uma coisa que seja leve e que realmente faça a diferença ali na hora da prova. E essas decorebas, né? É sempre importante a gente dar aquela última checada ali para a gente não esquecê-la na hora e para ir com segurança. E Neyane, se você, né, você já deu várias dicas aqui, mostrou muito como foi sua preparação, mas se você pudesse citar, assim, três grandes diferenciais que você encontrou na Aristo e que você acha que, assim, que fizeram realmente muita diferença, não, por conta dessas três coisas, eu consegui passar na especialidade e na instituição que eu queria e que eu escolhi.
Eu acho que o primeiro seria esse de entender a banca, de realmente usar as questões para tentar entender como é que o examinador está pensando e não ficar focado no, a resposta certa é essa, tinha que ter essa alternativa. Gastar tempo brigando com a questão não é útil para a gente nesse momento. Depois, se a gente for examinador de banca, aí já é outra história. E o segundo, eu acho que é esse de não desistir. Pode ter dia ruim, pode ter dia que a gente não vai completar a meta, pode ter que parar uma semana, ou às vezes, né, por fatores maiores, às vezes problemas familiares, a gente acaba ficando há um mês sem estudar direito. Sempre compensa voltar o mais rápido possível, porque todo tanto que a gente estudar vai ajudar no final das contas. Não é aquele negócio que é desperdício de tempo eu fazer isso hoje. Não. Se eu fizer 10 questões, já vão fazer alguma diferença. E a terceira, eu acho que é não ficar comparando muito a sua evolução com a evolução dos outros. Cada um tem um método de estudo, um jeito que vai evoluir mais fácil. O importante é focar no seu. Focar no jeito que te ajuda, no seu método de estudo, conhecer isso e acreditar no seu potencial, que uma hora dá certo. Maravilha! Tanto que você descobriu o seu modo de aprender mais fácil, descobriu aí, né? Foi ao longo do tempo, aceitando mais essas mudanças naturais que a gente tem, de dia que a gente não consegue fazer tudo e que a gente faz um pouquinho. E realmente, outro dia eu estava gravando um papo com esse aluno, e a aluna comentou isso aí que você disse, mas ela falou dessa constância, né, da plataforma. Tinha dia que eu não conseguia fazer 50 questões, mas eu fazia alguma que aquilo ia me ajudar. Então foi ótimo você ter colocado também essa dica, Neyane, muito bacana. E Neyane, se você pudesse voltar lá no início do seu sexto ano, lá no início desse ano agora, né, que você estava trabalhando e estudando, o que que você falaria para a Neyane, que agora que já está super bem sucedida, aprovada na residência, já cursando a residência, o que que você falaria para a Neyane lá do passado? Eu falaria para eu confiar mais em mim. A gente tem muitas dúvidas ao longo do processo, porque enquanto a gente não tem o resultado, né, a gente não acredita de verdade que é possível. Então, eu falaria para eu confiar mais em mim, na minha capacidade. E isso, assim, serve para a vida inteira, né? Agora que a gente está dentro da residência, volta a ter outros desafios. Tem prova de título, tem subespecialização. A gente nunca vai parar de estudar dentro da medicina. Então, isso vale assim para qualquer pessoa que esteja nesse mundo, confie em si mesmo. Ótimo, maravilha. E nem podemos parar de estudar, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. E foi ótimo você ter citado. Neyane, maravilhoso conversar contigo e ver aí como que foi a sua preparação, que realmente cada pessoa, né, se organiza de uma forma e é muito bacana porque todas essas experiências, elas são muito ricas. E com certeza ajudam aí as pessoas que também estão nessa luta de estar escolhendo a especialidade, escolhendo o cursinho, escolhendo aí a instituição que vão cursar. Então, eu te agradeço muito por ter arrumado um tempinho para conversar com a gente. Realmente foi muito incrível. Vou deixar uns minutinhos aqui no final, se você quiser mandar um abraço para alguém, agradecer alguém, falar alguma coisa para a gente finalizar. Fica à vontade, o tempo é seu. Eu queria realmente agradecer a toda a equipe da Aristo. Pode não ter um contato direto, mas todo mundo realmente faz a diferença. É muito legal ter uma empresa que está focada nos valores e que cada pessoa realmente leva isso para frente. A plataforma, o método de ensino, as pessoas realmente me ajudaram muito a estar onde eu estou agora. Eu sou realmente muito feliz com toda a minha jornada, do jeitinho que ela foi. Aí a gente fica muito mais feliz ainda de ter participado da sua jornada. Muito obrigada mesmo, Neyane. E assim como a Neyane, você pode fazer um teste gratuito na nossa plataforma para ver como que funciona na prática essa metodologia inovadora de alta performance de estudos voltados para a preparação para a residência médica. Então, clica no link aqui na descrição para você conhecer mais sobre a Aristo, fazer o teste da plataforma e conhecer mais sobre essa forma de preparação que usa inteligência artificial, que tem uma técnica, né, de revisão espaçada e tudo com embasamento científico para sempre valorizar ao máximo os seus potenciais para que você possa aprender mais e ter um melhor resultado na sua residência médica. E assim como a Neyane, você vai ser aprovado na residência que você escolheu, na instituição que você escolheu. Esse é o nosso compromisso com vocês. E se vocês gostaram desses conteúdos, não deixem de nos seguir nas redes sociais,
e também deixar o seu like aqui no vídeo. Muito obrigada, Neiane, foi um prazer conversar contigo e muito obrigada a todos.